que foi da primeira intervenção do Virgílio, que tem a ver com eu acho que a expressão que usaste foi a credenciação da investigação. Eu se calhar me fiz entender, mas eu não tentei exatamente explicar que não considero de todo que seja necessário, como é hoje, um mecanismo de autorização para trabalhos que não são intrusivos. A prospecção, diz que é necessário fazer prospecção, de acordo com a lei é necessário a autorização para fazer prospecção. Um bocadinho mais longe, de acordo com a lei é necessário pedir autorização para prestar materiais no museu. Porque a lei, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, o que diz é isso. Diz que trabalhos arqueológicos são, e define muito amplamente os trabalhos arqueológicos, incluindo os trabalhos de estudo de materiais. Ou seja, portanto, ou seja, se eu for do sentido estrito, se eu quiser vir ao Museu de Conímbriga estudar terra sigilata tardia, hispânica tardia, que estou a fazer uma tese de doutoramento sobre isso, não estou, mas imaginar que estaria, e que pedia ao Museu de Conímbriga para fazer o estudo da coleção de sigilata hispânica tardia de Conímbriga, eu teria que pedir autorização ao Ministério da Cultura para fazer. E isso eu acho que é completamente perverso. É um mecanismo de autorização daquilo que não deve ser autorizado. Porque qual é o problema? A única entidade aqui que me tem de dar autorização é a entidade que guarda os materiais, que é o museu. Mas podia até nem ser um museu, podia ser uma associação local, o que fosse. Porque os problemas que eu posso causar são à instituição. Se eu de repente quiser vir para cá fazer esse estudo à meia-noite e o museu não tem funcionários disponíveis para abrir a porta, por exemplo. Isso é um problema entre mim, entre eu que sou investigadora e a entidade que tem a guarda desses materiais, por exemplo. Portanto, não estou de todo a falar em autorizar trabalhos. E a autorização de trabalhos intrusivos é uma autorização do trabalho, ou seja, exatamente uma autorização, um mecanismo de avaliação, mais do que a autorização, porque se calhar a autorização não é a expressão mais feliz, é de avaliação das intervenções que se propõem fazer em determinado património. E isto parece um bocadinho também com a questão que foi posta das condições de trabalho e da concorrência desleal. Se houvesse efetivamente uma avaliação de qualidade sobre o tipo de trabalho, não uma empresa que se propõe a fazer um mau trabalho, não podia fazer, portanto também não ia descer os preços. E a questão da qualidade, chamem-me otimista ou ingênua se quiserem, mas eu acredito que é por aí. Até porque eu, como cliente, sou o tipo de cliente que prefere pagar mais caro, sabendo que tenho garantias de qualidade. Uma amiga minha, o pai dela dizia que sempre quando era pequenina, filha, nós não somos ricos para andar a comprar coisas baratas. E isto é uma expressão que me ficou, porque efetivamente eu, como cliente, e não estou a falar como arqueóloga, estou disponível a pagar mais por determinado tipo de serviços, sabendo que eles são melhores. O que é que eu, como arqueóloga, quero? Quero que um dia isto aconteça em arqueologia. Quero que a sociedade perceba que vale a pena pagar um trabalho de qualidade e que não vale. Só que neste momento não é isso que acontece. Porque neste momento, o que é que se exige a um dono de obra que não é um trabalho, que é um dono de obra que fica com a obra com a licença condicionada à realização de trabalhos arqueológicos? Não se exige que esse dono de obra financie um bom trabalho. Exige-se que ele financie um trabalho qualquer e que no fim apresente um papel a dizer que foi feito. Portanto, nem o dono de obra, que é o cliente, tem qualquer interesse na qualidade, nem quem está no processo de licenciamento aparentemente tem esse tipo de interesse. E mais uma vez eu digo, o problema talvez seja nosso, porque não parece que seja o Estado que vai ter esses critérios de qualidade. Mas porquê é que nós não o temos? E porquê é que nós não nos autorregulamos e não nos autofiscalizamos na nossa própria qualidade? A Associação de Arqueólogos é voluntária, sem dúvida. Eu vou repetir uma frase que escrevi no texto do blog. E se formos todos associados, qual é o problema? Os regulamentos da APA só obrigam os associados da APA, é verdade. Mas se a APA for uma associação que tem regulamentos e normativos credíveis de qualidade e falem todos os arqueólogos associados da APA, isso é limitativo do quê? Eu acho que não é limitativo de nada. Portanto, os que são associados da APA e vão ficar para a Assembleia Geral vão ver que no plano de atividades para 2008 se prevê a produção de alguns documentos que nós achamos que são importantes, por exemplo, normas para a realização de um relatório de trabalhos arqueológicos, de tratamento e condicionamento de espólio, etc. Um pouco à semelhança com o que fizemos já no ano passado, com uma proposta
de recomendações que serão também, em princípio, discutidas e aprovadas logo à tarde, sobre como se deve fazer um caderno de encargos para trabalhos arqueológicos. Isso vale exclusivamente para os associados da APA. Mas se eu, como cliente, souber que existe uma associação a que todos os seus membros são obrigados a produzir bons relatórios que não vão ser chumbados numa avaliação séria e credível pelas entidades oficiais, eu se calhar prefiro contratar um arqueólogo associado da APA. O exemplo dos optometristas, que há pouco falávamos, era um exemplo que eu dei, muito recente. Eu, porque fui buscar as lentes de contacto e vi que havia um modelo de receitas e que havia uma associação de optometristas, dei-me ao trabalho de ir procurar e ver o que era essa tal associação de optometristas. É uma associação profissional de direito privado, pelo que vi no site, pareceu uma coisa bem organizada, credível, e como utente dos serviços de optometria, eu estarei muito preocupada que aquilo não é uma associação de direito público. Eu não, eu estou preocupada. Eu gostei de saber que há uma associação que defende o exercício da optometria com qualidade e eu, como utente de optometria, da próxima vez que for a uma loja, se calhar fico mais contente e tenho maiores garantias de que o optometrista que me vai atender é membro daquela associação. E também sei que se for maltratada e o optometrista pertencer à associação, eu tenho onde reclamar. Posso dizer, este senhor não cumpriu o código deontológico dos optometristas que me mandou fazer exames a mais só para eu pagar e afinal não eram necessários. E isso é uma associação privada. E se forem todos os optometristas associados daquela associação, para que é que precisamos do direito público? É um pouco aquilo que eu acho que neste momento nós podíamos e devíamos. Eu sou o melhor ou pior arqueóloga se quiser ser. E se quisermos todos ser bons arqueólogos, porquê é que não devemos ser?